Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso momento de autoconhecimento com desenho humano. Desenho humano hoje, nesta terça-feira, 29 de janeiro. Então, lembrando sempre que o autoconhecimento com desenho humano é um potencial disponível para você processar no seu ritmo, de acordo a sua percepção através do tempo e ir adquirindo uma consciência única. Então, começamos então já nosso momento olhando para o tempo dos neutrinos, que é o movimento dessas partículas subatômicas produzidas lá pelo Sol, Júpiter, supernovas, e viajam atravessando tudo que encontram pela frente, pegando e levando, trazendo e levando informação química, e nós recebemos aí 50 trilhões de neutrinos por segundo no nosso corpo. Este tempo dos neutrinos faz parte da vida, da mesma forma que o planeta está inserido no cosmos e tem lá o tempo natural, orgânico, do movimento do planeta Terra em relação ao Sol e aos outros objetos, que estão aí no cosmos, cada um na sua rota. Então, nós estamos juntos nesse movimento, habitando aqui no planeta Terra, estamos dentro do programa da vida. E este programa da vida inclui essa partícula subatômica que traz esse condicionamento, que atravessa o corpo único de cada ser humano na face da Terra e traz esse condicionamento. Então, o tempo dos neutrinos, ele é único para cada pessoa, certo? Ele vai tratar um tema, mas aquele tema vai ter um tempero, um toque diferente para cada um. Por quê? Porque vai entrar na química da pessoa. E, obviamente, dessa forma, então, tomando uma forma única para cada um de nós. Então, o tempo dos neutrinos, basicamente, é sobre como está esse movimento dos planetas, em relação à posição na mandala do Rave. Então, começando hoje, às 8 da manhã, nós temos ainda aqui, como ontem, a porta 19 na linha 2. Ao meio-dia, continua na linha 2, mas à tarde, por volta das 15h15, nós temos então uma mudança de linha que vai para a linha 3. Agora são 14h43, então a gente está bem pertinho dessa virada aí. O que significa isso para começar? Basicamente é aquela... é como se fosse a moldura do que está sendo pautado. Então, nós estávamos até então às 15h15, hoje nós estamos, que ainda não é 15h15, nós estamos mais dentro de uma moldura daquele que está ali ocupado consigo mesmo, introspectivo, aguardando um chamado. Trabalhando ali de forma introspectiva dentro de si. Mesmo que você esteja no meio de um monte de gente, é o seu estado interno, certo? Que o tempo do neutrino está trazendo para o coletivo. Um momento mais do eremita, o natural ali que fica ali aguardando o chamado. Agora, às 15h15, nós mudamos para a linha 3. A linha 3, que é a terceira linha do trigrama inferior, ela traz a qualidade da adaptação das coisas. Então, a gente vai sair de dentro dessa condição, dessa moldura mais como eremita, e todo mundo vai estar mais envolvido mesmo ali na experiência, na tentativa e erro. Então, assim, o próprio tempo do neutrino traz esse impulso para, obviamente, amanhã que nós vamos ter a linha 4, que é quando já vai para a rede, então já vai encontrar os outros, lá na linha 5 vai falar com o universo. Então, aqui é o momento da adaptação
desse combustível. Lembra que a porta 19, ela é uma porta que está aqui no centro da raiz, né? Então, nós temos aí uma, vamos dizer assim, uma disponibilidade química do combustível da porta 19 que lida com a questão da sensibilidade às necessidades da tribo ou não, certo? Então, dentro do ângulo direito da cruz dos 4 caminhos. Então, nós estamos indo, obviamente, quando virar lá para a linha 5, linha 6, a gente entra no ângulo esquerdo, mas agora a gente está nesse início do 19, né? A gente ainda até hoje, às 15h15, estamos na linha 2. Então, tudo isso relativo a essa necessidade da tribo ainda está sendo introspectado até umas 3 da tarde, e depois isso vai estar disponível aí para uma adaptação, para uma tentativa e erro, para um novo tipo de movimento nessa moldura que vai estar sendo emoldurado nesse dia para a gente, lá até, no mínimo, às 23 horas, hoje ainda lá na linha 3. Vamos ver como que isso muda, né, durante o dia, qual é as mudanças, se há alguma mudança. Então, basicamente, sim, no meio da tarde vai mudar o Sol e a Terra. Então, isso é muito, muito importante, porque muda a moldura, né, desse tempo dos neutrinos. Nós vamos ser enquadrados, né, no outro quadro, noutra moldura, que é a adaptação das coisas. Então, aqui é aquela energia que quer ir, que sabe que tem, né, que vai para o outro lado. Então, ela é uma energia disponível realmente para o movimento se adaptar. Então, a Lua, durante o dia todo também, ela vai da porta 14, ela vai depois para 34. Então, presta bem atenção. Quem tem a linha 2, que é a linha do outro, quem tem a porta 2, que é a porta harmônica aqui da 14, lá no corpo gráfico, que é aqui, ó. Aqui é 14, no sacral, e aqui é a 2, né? Então, se você tem a porta 2, até o meio-dia, você vai estar lidando, no mínimo, né, aí com um condicionamento, porque a Lua entrou na porta 14. Se você, aqui é o 34 também, como o 34 faz parte aqui desse integração, dessa parte de integração, então você tem aí, caso tenha o 57, caso tenha a porta 10, caso tenha a 20 e não tenha a 34 entrando, ela vai trazer aí também um condicionamento, certo? Então, sempre atento à Lua, veja como é. A Lua é o objeto que vai mudando mais rápido, né? Então, os nodos continuam no mesmo ambiente, então é sobre essa investigação com aí uma projeção de curiosidade para investigar, para pesquisar, né, os limites sendo investigados, certo? Então, Mercúrio, olha só, Mercúrio está na porta 19, que também está no Sol. Então, o que 70% do condicionamento também está sendo falado, né? Porque Mercúrio é sobre o que veio para o que está aí para ser dito. Então, quando hoje às 23 horas, você vê que você tem aqui, né, a mesma linha, né? Então, isso se acentua aqui mais tarde na noite. Quem tem a porta, veja bem, o 19 é aqui na raiz, quem tem o 49 e não tem o 19, está com esse canal da síntese aqui, é o canal da sensitividade, né, emocional, aí é uma consciência emocional. Então, isso vai estar sendo adaptado, gente. Veja bem, é o programa, né? Não há necessidade, por exemplo, uma pessoa que não é emocional, que tem a porta 49, não tem a 19,
né? Entra o 19 aqui, como vocês estão vendo, no Sol, entra aqui também Mercúrio, isso aqui vira uma onda emocional tribal que pode ser um risco de morte, porque a consciência emocional é onde nós somos primatas, certo? Então, assim, desenho humano salva vidas, sim. Vênus está lá na porta 11, continua na linha 2. Então, quem tem o 56, por exemplo, como eu, a porta 11 está aqui em Vênus. Então, eu estou aqui com essa projeção aqui, essa disponibilidade de projeção, de trazer uma projeção de curiosidade para as coisas. Ainda aqui de forma meio introspectiva, porque na linha 2 é como se aguardasse um chamado para, né, então poder projetar. Marte continua também na mesma porta, 51, linha 5, 51, lembrando que ele fica no ego. Então, quem tem a porta 25 no seu desenho, não tem a 51, está definido aqui por esse canal, que é um canal de centramento individual, de empoderamento do ser, né, para que ele se coloque numa posição assim competitiva, de ter a necessidade de ser o primeiro, para poder viver através desse centramento um empoderamento. Júpiter, né, o tempo dos neutrinos está trazendo como lei no momento aqui essa porta 26 que conecta do outro lado com o 44 na consciência do baço. Veja bem, nós temos 3 centros de consciência aqui, que é a consciência esplênica, intuitiva no agora, que nos mantém vivos, consciência mental no Ajna e consciência emocional. Então, você tem aqui no Neutrinos o 26, que está em Júpiter, ainda investigando lá na linha 1, ele continua o dia inteiro na mesma posição, né? Mas quem tem o 44, como vocês vão ver depois, eu vou mostrar no meu desenho como então eu estou com o baço definido, mas normalmente eu tenho ele aberto, né? Então, atenta a esse condicionamento. E eu vou assim, é que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu tive um pequeno acidente doméstico e eu quebrei o meu punho em duas partes. Foi uma fratura sem deslocamento, mas veja só, o baço está definido há um tempão já para mim pelo programa. Então, o que faz um condicionamento num centro que é aberto e de repente ele fica condicionado por mais de um dia ali, como o condicionamento que esses planetas aqui que mantêm a porta, né, se mantém no mesmo lugar por muito tempo. Eles te trazem ali uma configuração que vai mascarar, certo? Então, por exemplo, normalmente, quando entra uma configuração que o meu baço fica definido e eu tenho o meu baço aberto, eu pego uma gripe. Alguma coisa acontece em relação ao meu corpo. Então, agora, desta vez, eu estou aí com esse punho que quebrou sem deslocamento aqui, vou no mínimo até começo de março com gesso. Isso aconteceu sexta-feira passada, certo? Então, assim, é isso que acontece. Normalmente, se eu estou com meu baço aberto, são o momento que eu estou alerta e que eu estou eu mesma, né? Então, assim, mas não é certo e nem é errado, gente. É perceber, é poder ter a visão. Isso é tudo, né? Porque quando estamos aí só sendo guiados pelo que a mente pensa, que pensa, que pensa, que pensa, estamos no meio de uma grande neblina, cerração, o que seja. Mas fica muito complicado para enxergar. São exemplos, né, da vida. Continuando, então, aqui, continuamos, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, continua, né, no mesmo lugar. Então, isso toda hora nos diz que o programa, ele tem um reloginho que ele deixa ali, que é a área de alcance, né? Por exemplo,
Por exemplo, a gente está vendo aqui que a partir Mercúrio, né? Tá tudo na mesma porta. Então, isso aqui é como se fosse o condicionamento da nossa área de alcance do momento, né? Dentro do que podemos ver no ambiente é esse entusiasmo aqui para investigar os limites, né? E esse Sol e Terra que vai trazendo a maior quantidade de neutrino e vai mexendo com isso tudo, certo? E a Lua também, que se move mais rápido e vai quebrando a frequência dessa canalização aqui através desses aminoácidos dos neutrinos, né? Então, isso é um mecanismo que, no momento, em uma palavra, podemos chamar aí, então, né, da dualidade, da cruz dos 4 caminhos, certo? Então, o elemento principal da dualidade agora, dessa cruz, deste momento, é lidar aí com a adaptação desses caminhos. E se focarmos aqui na porta, por volta das 15h15, que é quando muda a linha, né, que nós entramos então na linha 3. Então, veja bem, aqui está, opa! Então, aqui está, eu tirei uma foto, né, do exato momento. Então, na porta 19, na linha 3, 0%, e entrou na base aqui o neutrino, né? E tem 1% do tom e da cor, ele nem chegou na cor ainda. Então, foi quando virou a linha mesmo, nesse exato momento, às 15h15 de hoje. Então, aqui, essa adaptação, a gente pode ir mais profundo ainda. Se você tem lá o I Ching do Rave, que é o I Ching do desenho humano, escrito pelo Howard Wu. Então, aqui, gente, nós temos, então, agora um condicionamento nas próximas quase 24 horas, que vai principalmente estar focado na questão da dedicação lá dentro das necessidades da tribo. Então, é uma lição focada na receptividade para abordar, né? Que pode ser apenas mantida através da vigilância. Então, essa é a lição que a gente vai estar aprendendo de modo geral lá, que é sobre lidar, né? Porque veja bem, o 19, ele está apontando para o plexo. O plexo é um centro de consciência emocional, né? Então, esse 19 é combustível para consciência emocional ou não. E basicamente aqui nessa linha vai adaptar isso, que vai lhe dar ou a sensibilidade e comodidade alimentadas pela aceitação dos outros, ou a necessidade de ser precisado ou precisada, que é prejudicado pela sensibilidade assoberbada. Sensibilidade, gente, é nervosismo emocional, nada mais, nada menos que um processo químico de consciência emocional, certo? Que vai ser diferente para cada ser humano na face da Terra. E se você tem o seu plexo solar, centro do plexo solar aberto, então você está aberto ao condicionamento, você não precisa se identificar com aquela onda emocional e achar que aquilo é a sua verdade. E quem tem o seu plexo definido vive a consciência emocional e então sabe que não existe clareza no agora, então está livre da pressão de ter que trazer qualquer coisa para a espontaneidade ali no agora, entende? Por quê? Porque não é desenhado para isso, né? Então, observe, gente, eu estou aqui para compartilhar esse conteúdo e eu observo e ele está aqui para sua observação, certo? Então, vamos em frente. No tipo refletor, que ontem, né, estava lá na linha 1 e era como um gerador partido, lembra? Né? Porque no domingo e no sábado estava gerador manifestante, depois ficou gerador partido. Agora virou gerador manifestante de novo, mas não mais pela porta 5 como estava, mas sim agora entrou aqui a porta 34 na Lua, né?
Então, esse momento aqui é agora, às 15h15, quando vira para a linha 3. Então, vai entrar aqui agora essa questão de, né, centrar no empoderamento através de seguir as próprias convicções. Muito cuidado com ter certeza de alguma convicção, porque é um trânsito, né? E o refletor está aqui para, depois de viver tudo, o ciclo da lua, né? Aí chegar à sua clareza de acordo com a sua natureza. Então, para vocês verem como afeta no refletor de uma forma bem mais, digamos assim, impactante, né? E agora aqui o meu desenho, geradora, tipo gerador. Então, eu sou, né, a geradora mental aqui, com 4 motor, uma geradora com a cabeça definida aqui de forma lógica. Então, eu normalmente não tenho garganta e não tenho baço. Mas o programa está trazendo a porta 11, né? Eu tenho a porta 56, mesmo o programa está trazendo também a 56, então aqui nos nodos. Então, eu estou com essa ligação, com essa disponibilidade da garganta aqui, né? Também entrou aqui o 33, aliás, o 13. Eu tenho a porta 33 no meu desenho. Ai, desculpa, peraí, deixa eu voltar aqui. É o contrário. Eu tenho 33. Desculpa. Ui, esse computador está se mexendo sozinho. Não, era lá no desenho do exemplo. Voltando aqui, o meu tipo gerador, normalmente eu não tenho a garganta definida, mas o programa tem a porta 11, que está em Vênus. Então, eu estou com a garganta definida aqui, que é trazendo aqui uma possibilidade de uma consciência de sentir, fazendo sentido do passado, transmitindo, certo? Que é algo que não é a minha normal responsabilidade, porém é aonde as coisas acontecem, porque é aonde que está aberto que a vida vai vir. Então, só o meu centro G aberto, se eu não conhecesse o desenho humano e tivesse a compreensão do meu lugar no todo, eu estaria correndo atrás aí de algo que não existe. Porque não é o que você vai atrás, mas é o ir atrás. Porque o G, o centro G, ele não sabe para onde ele vai e ele não sabe o amor que ele vai viver. Então, essa inconsistência é por onde começa essa curiosidade para transmitir agora, né? Então, é mais ou menos como o tempo do neutrino se assenta aqui no meu dia hoje. Perguntas. Bom, só para finalizar, não sair tão a francesa assim. Então, gente, olha, quem quiser que eu olhe o tempo do neutrino no seu desenho, escreve para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail contato@desenhohumanobrasil.com, ou lá o meu WhatsApp, que no final tem um slide aqui. Manda os seus dados, que eu trabalho com o seu desenho e vou mostrando como que o tempo do neutrino vai afetando o seu desenho. Esse é um exercício muito importante para a pessoa que realmente está levando a sério o autoconhecimento com o desenho humano, no sentido assim educacional, quer dizer, ela está educando a sua própria linguagem, ela está trazendo, né, uma nova educação para como a sua mente vai pensar, que pensa, porque a mente, ela pensa que pensa como um mecanismo. Agora, o que ela vai pensar? Qual é a qualidade desse pensamento? Né? Essa é a diferença. Então, o tempo dos neutrinos não é para acreditar, não. É para você testar lá no seu desenho como ele afeta. E você vai ver você mesmo. Perguntas, nossa sessão número 2.
A, a última pergunta, né, que a projetora me enviou, é a mesma projetora de ontem. Então, é assim, Max, não sei se você já explicou isso, mas uma dúvida que eu tenho. Você está falando sobre o condicionamento dos neutrinos, porém há também o condicionamento da Lua, condicionamento das pessoas ao nosso redor, do ambiente, e aí ela ainda pergunta, ou a Lua condiciona somente os refletores? Então, basicamente assim, nós todos somos condicionados por todos os planetas. Os nodos, inclusive, que não são objeto nenhum, mas sim um ponto no espaço, nós também temos ali uma configuração nodal, que ela nos traz o ambiente, quer dizer, nos traz o que nós estamos vendo, o que a gente vê no todo. Porque o todo está sempre ali, a gente não tem a capacidade de ver o todo. Então, os nossos nodos e os nossos nodos é o que nós vemos, é o nosso ambiente, né? Então, os nodos do corpo, o ambiente e o que vê, né, no ambiente são os nodos da personalidade. Então, basicamente, né, o condicionamento dos neutrinos, eles condicionam a todos nós, as pessoas nos condicionam ao nosso redor, certo? Porque elas entram na nossa aura. Sim, a resposta é sim para tudo isso. Aí, se recebemos todos esses condicionamentos ao mesmo tempo, como vamos saber qual está nos afetando? Todos, querida. Porque se você está na aura de alguém e tem o tempo do neutrino, é a mesma coisa que você está andando na chuva com uma companhia. Vai afetar a pessoa que está ali e a chuva vai molhar as duas pessoas. Só que, por exemplo, o neutrino vai estar entrando no teu desenho de acordo com o teu desenho, o neutrino dela, então está tudo funcionando junto. Isso que é a vida. Porque a gente faz parte do todo. Lembra na mandala, quando o nosso desenho, quando você pode ver o seu desenho dentro da mandala, basicamente você vê o seu lugar dentro da vida, certo? Então, a pergunta é, você perguntou, né, como vamos saber qual está nos afetando? A mente não tem nem capacidade, nem espaço e nem digamos assim, a função de abarcar toda a vida. Ela tem a função dela lá, que é uma consciência mental, que tem a linguagem, que lida com toda essa percepção mental, que nos traz a possibilidade de até, por exemplo, eu estar aqui compartilhando com você isso, através da linguagem, a minha consciência mental, mas não tem nada a ver com a Meris dos 4 motores e da cabeça lógica, certo? É uma autoridade externa à mente. Então, nós não estamos aqui para saber qual que está afetando desta forma. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer separado. Você pode pegar o seu desenho e olhar o tempo do neutrino e ver como o tempo do neutrino está afetando você. Aí você pode pegar o desenho de outra pessoa e também ver qual é a conectividade entre os dois desenhos. Aí você vai ter exatamente como está lhe afetando. E isso é um estudo. É um estudo para aprender, basicamente. Não tem um valor prático no sentido de que a mecânica vai fazer o que faz. A roda, roda, certo? O cano transporta ali que passar por dentro dele. Quer dizer, cada coisa tem a sua função. Então, é sempre sobre uma mecânica nos quais somos submetidos o tempo todo, a grande mecânica da vida. Então, há uma espécie de hierarquia ou algo assim, olha, que eu até vou investigar com pessoas que têm muito mais experiência que eu sobre essa pergunta, se há uma hierarquia. Eu nunca ouvi falar que haja uma hierarquia, até porque é tão único. Eu acho que, assim, na minha visão, a hierarquia é quão único vai ser cada interação, cada, né, condicionamento, certo? Vai estar ali a hierarquia.
Mas, assim, a gente sabe que existe a hierarquia do condicionamento. Por exemplo, o ego coração, né? Ele é o centro que, quando aberto, é tudo por ali que começa. Ele é o número um, assim, a pessoa se condiciona muito ali sobre o valor dela, então a baixa estima entra como o topo da hierarquia de condicionamento, né? Quando é um centro do ego aberto. Por quê? Porque o ego, ele é como né? Ele é o centro do coração e do ego. Então, ele é onde tudo acaba também se amalgamando como valores. É por onde os valores acabam sendo estabelecidos ali, certo? Então, no condicionamento do desenho da pessoa, quando o ego está aberto, é ali que começa. Isso eu posso te afirmar, porque eu ouvi o próprio Ra dizendo isso também. Mas uma hierarquia sobre se é o tempo do neutrino, se é a pessoa, eu acho que a coisa ela vai estar acontecendo no agora, certo? Então, o importante é você ter ali o mapa do que está acontecendo. O mapa da conectividade entre você e a pessoa que está ali na sua aura. E, então, também o mapa do tempo do neutrino daquele momento, para entender como que esse tempo afeta ali vocês, né? Você e a pessoa que está dentro da sua aura. Então, não existe generalizações no desenho humano, porque, na verdade, o desenho humano sempre é sobre a diferenciação. E a diferenciação, ela é a diferenciação. Então, não vai haver, digamos assim, muita generalização, porque a própria generalização é a diferenciação, se é que você entende o que eu estou querendo dizer. Dica do dia. Gente, olhe o tempo dos neutrinos e apreenda. Não é para aprender, é para apreender, que significa você obter aquilo para a sua célula como uma consciência, né? Então, olhe o tempo dos neutrinos e obtenha como uma célula, né? Na célula, essa consciência, apreenda como né, o tempo do neutrino afeta o seu desenho. Então, hoje, eu coloquei aqui, você já pode fazer olhando para esse slide. Esse aqui é o tempo dos neutrinos de hoje às 29, hoje dia 29, né, às 18 horas, certo? Então, já na linha 3, que vai mudar às 15h15, deixa eu ver se já é 15h15. Olha, são 15h13, e eu deixo vocês, então, aqui ainda na linha 2, certo? Bem-vindos à linha 3. Grata por sua atenção. Gente, dúvida, pergunta, eu estou aqui para responder. Um super bom dia. Até amanhã. Abração aqui de Floripa.